Então nós estamos agora na nossa quarta e penúltima palestra. E nesta quarta palestra gostaria de convidar vocês a nós refletirmos sobre um dos grandes momentos do tema da aliança de Deus na Bíblia, que é a aliança de Deus com Abraão. Okay? E para nós entendermos bem a aliança de Deus com Abraão, primeiro nós temos de entender o seu contexto universal. A aliança de Deus no Éden é uma aliança que é feita para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Todo ser humano é descendente de Adão. Portanto, aquilo que Deus estabeleceu no Éden é para toda a humanidade. Essa aliança se viu primeiramente ameaçada na hora da época de Noé, porque a humanidade se apartou de Deus e não queria saber de Deus. E então, em Gênesis capítulo 6, Deus aparece e diz que iria confirmar a aliança dele. E a expressão hebraica que aparece lá é exatamente esta. Quando nós lemos em 6, 18 e 20, diz: eu, contigo, porém, confirmarei a minha aliança para preservar a vida. Essa expressão hebraica está lá. Algumas traduções dizem: contigo estabelecerei a minha aliança. É uma possível tradução, mas a melhor tradução é: contigo, porém, confirmarei a minha aliança. Porque Deus iria confirmar com Noé a aliança que ele fez com Adão. E quando, no capítulo 9, Noé sai da arca, depois da destruição de toda a humanidade, toda a terra na época, Deus renova com Noé as mesmas ordens que ele deu a Adão. Crescei e multiplicai, enchei a terra. Como Deus tinha dito para Adão. Né? Dominai sobre os animais. Hein? Ou seja, Noé é um segundo Adão, aquele que recomeça a humanidade. E com Noé, Deus diz: contigo estou confirmando uma aliança, contigo e os teus descendentes. Então, toda a humanidade tinha uma aliança com Deus. Todo ser humano. Em Noé, Deus confirma uma aliança de salvação e graça para toda a humanidade. Ou seja, todos os filhos de Noé. Quem são todos os filhos de Noé? Toda a humanidade. Não existe ninguém que esteja fora. O ser humano é filho, todo mundo é parente, porque nós somos todos filhos de Adão e somos todos filhos de Noé. Hein? E Deus tem uma aliança com toda a humanidade. Com todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todo mundo está incluído na aliança de Deus com Noé. E Deus disse: é uma aliança para trazer salvação a toda a humanidade. A graça de Deus. Hein? No entanto, toda a humanidade se uniu num momento e se rebelou abertamente contra Deus. E este é o contexto da Torre de Babel. Na Torre de Babel, a humanidade se une e diz: nós não queremos saber de Deus. Nós iremos construir o nosso reino. Nós iremos construir o nosso nome. E se Deus não está contente conosco, nós vamos construir uma torre para que, se Ele mesmo tente de novo destruir a humanidade através de um dilúvio, nós teremos um lugar de refúgio onde nós sobreviveremos até um dilúvio universal. Essa é a ideia. E nós vamos fazer guerra contra Deus. Guerra. A palavra Babel, na sua origem mesopotâmica, quer dizer a porta de Deus. Nós iremos chegar até as portas do céu. Guerra aberta. Essa expressão dominar as portas de alguém é uma expressão de guerra na Bíblia. Você possuirá as portas dos seus inimigos. Nós vamos conquistar as portas de Deus. Nós estamos em guerra com Deus. E a partir daqui, de Gênesis 11, começa uma situação que vai durar até o fim. A humanidade como um todo é sempre apresentada na Bíblia como Babel. A palavra Babel na Bíblia é a mesma palavra que Babilônia. Sim? Sempre no hebraico é sempre Babel. Nós colocamos Babilônia, porque é uma terminação a partir da língua grega. Mas no hebraico sempre Babilônia é Babel. Nabucodonosor na Bíblia é o rei de Babel. Tem? Então a humanidade como um todo, rebelada contra Deus, é sempre apresentada como Babel. Ela não quer seguir o plano de Deus. Ela não quer seguir a vontade de Deus. Ela quer seguir os seus próprios caminhos. Ela quer construir o seu próprio reino.
ela tem os seus próprios mandamentos e não quer saber de Deus. Sim? Ela luta contra Deus. Sim? E aí está a situação. Deus tinha uma aliança e tem uma aliança com a humanidade. Mas a humanidade como um todo não quer saber de Deus. Rebelou e rejeitou esta aliança. Qual foi então a solução que Deus trouxe para esta questão, para continuar o seu plano de salvação, de vida e de bênção para a humanidade? A solução para isso se chama Abraão. A solução de Deus para uma humanidade rebelde é um homem. E aí nós temos a primeira vez na Bíblia a noção de eleição. Deus, para poder trazer salvação para os outros, Ele elege alguém. E aí nós vamos então, convido você a abrir sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Começando no verso 1, a história de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sai. A mecânica da eleição é uma mecânica interessante. Muitas vezes mal entendida por muitas pessoas. Bem, a mecânica da eleição, muitas vezes, as pessoas reagem negativo com a mecânica da eleição. Porque quando Deus elege alguém, Ele está elegendo um e não as outras pessoas. A eleição sempre é assim. Vamos concorrer aí para um posto. Aqui em Vitória, então haverá eleição para prefeito. Tá bom, muitos candidatos. Mas o povo elege um. Quando o povo elege um, quer dizer que não elegeu os outros. A mecânica de eleição é sempre assim. Quando você elege alguém para um cargo, você elegeu aquela pessoa e não os outros. Eles elegeram um e recusaram os outros. Essa é parte da mecânica de eleição. Quando Deus escolhe alguém, Ele diz: és tu, e não os outros. És tu. Deus, quando elege alguém, é você. É você que eu quero. É você e não os outros. Sim? E Deus fez isso com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, nem na tua casa, nem de teus pais, teus tios, teus primos, não, nenhum deles. Sai daí. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te vou engrandecer o nome. Eu farei de ti uma grande nação. Hein? Essas palavras ditas a Abraão estão em contraste com as palavras que as pessoas disseram lá na Torre de Babel. Nós iremos engrandecer o nosso nome. Nós faremos o nosso nome famoso. Deus diz: eu farei o teu nome famoso, Abraão. Grande. Hein? A mecânica da eleição realmente é escolher alguém e não escolher os outros. E muita gente, ao parar nesse primeiro passo, diz: mas Deus tem os seus queridinhos? Deus tem os seus prediletos? Então, Deus ama a estes mais do que os outros? A eleição é perversa. O que é isso? Deus tem os seus, aqueles que Ele passa a mão em cima e os outros Ele só bate? Hein? Muita gente entende a eleição como se fosse isso. E muita gente que é eleita, às vezes cai na tentação de cair nessa mesma compreensão. Eu sou melhor do que os outros, Deus ama mais a mim, Ele me elegeu, não elegeu os outros. Então quer dizer que Ele está mais preocupado comigo, Ele me tem mais carinho, Ele me tem mais atenção. Né? A mecânica da eleição realmente implica na eleição de algum e não de outros. Mas a mecânica da eleição não para aí. Essa é a primeira parte. És tu e não os outros, diz. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para a terra que te mostrarei. Farei grande uma nação de você. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Aí ele continua. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A eleição, na sua mecânica, primeiro importa essa parte, a eleição de alguém. És tu e não os outros, mas és tu por causa dos outros. Sê tu uma bênção. Porque em ti abençoarei todas as famílias da terra. Essas famílias da terra que estavam lá em Gênesis 10,
que se uniram na rebelião da Torre de Babel. Deus disse, através de você, Abraão, abençoarei a todas as famílias da terra que hoje estão em rebelião contra mim. Como é que Deus vai levar avante o seu plano? Através da eleição. A eleição é um chamado à missão. Quando Deus elege alguém, elege por causa dos outros. És tu e não os outros, mas és tu por causa dos outros. O eleito participa com Deus, com o plano da salvação. Ele se torna o veículo de Deus. Abençoarei a quem te abençoar. Se tu uma bênção. Ele se torna também o veículo de Deus para a decisão em relação a Deus. Amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Aquele que não aceita a mensagem que Deus prega através do seu eleito, não está rejeitando o eleito, está rejeitando a Deus. E então, o eleito se torna esse veículo, não é? O veículo da missão de Deus aqui na terra, o veículo da salvação de Deus. E é isto então que nós vemos em Abraão. Abraão se tornou o veículo desta salvação de Deus na terra. E essa salvação de Deus, ela vem através de dois elementos que aparecem na aliança de Deus com Abraão. Okay? Vemos aqui. Primeiro, nós temos dois elementos que estão ligados à promessa de Deus com Abraão. O primeiro elemento é a promessa da terra. Existem duas promessas. Em Abraão existem duas promessas. Terra e descendência. Primeiro, então, terra. Nós vemos aqui, hein? Na Bíblia, quando Deus faz essa promessa a Abraão. Primeiro ele diz lá em Gênesis 12, 1, sai da tua casa parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu e seguiu a ordem do Senhor, e diz então lá o verso 5, que eles partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E disse Deus então no verso 7, apareceu Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sim? Mais adiante, quando Abraão e Ló, seu sobrinho que foi com ele nessa jornada de fé, se separaram, no capítulo 13, Ló escolhe a campina lá do Jordão, a cidade de Sodoma e Gomorra, que era um lugar fértil, bonito, maravilhoso na época. Hoje, se você vai lá na mesma região, é somente um deserto. O local onde estavam essas cidades hoje é o Mar Morto, não existe mais nada lá. Okay? É o lugar mais profundo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Isso quer dizer que se houvesse um terremoto, abrisse a terra ali, e a água do oceano, ou do Oceano Índico, que está ali no Mar Vermelho, entrasse, teria 400 metros de água em cima de onde hoje existe cidade e casas. Sim? 400 metros de água. Sim? É muita água. É bem profundo. Sim? É mais profundo que toda a Bahia aqui, da região aqui de Vitória. Você tem de avançar para o alto mar para chegar a 400 metros de profundidade. Mas na época era um jardim. Maravilhoso. Sim? E Abraão vai para as montanhas. E Deus aparece e diz, lá nos versos 13, capítulo 13, 14, 15, diz, né? Depois que Abraão se apartou de Ló e se apartaram, diz, ergue os olhos desde onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Sim? Promessa da terra. A terra faz parte dessa promessa de Deus com Abraão. A próxima vez que vai aparecer uma referência a essa promessa está em Gênesis 15. Logo depois que Deus apareceu a Abraão e conversou com ele, esse é um capítulo muito conhecido, não é? É o capítulo onde diz que Abraão reclama com Deus, nós vamos voltar a isso. E então perguntou Abraão a Deus e disse, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Qual a pergunta de Abraão? Deus acabou de falar para ele, eu te tirei lá da Mesopotâmia, para dar para você esta terra. E Abraão pergunta, como é que eu vou saber que vou possuí-la? Senhor, me dá uma evidência, me dá uma prova. E então vem uma das histórias mais extraordinárias, porque é a primeira vez que Deus vai fazer aliança formal com Abraão.
Até aqui Deus tinha chamado. Abraão tinha respondido. Mas nós não temos nenhum relato de uma aliança formal. Agora Deus vai fazer uma aliança formal com Abraão em relação a esta pergunta: como é que saberei que hei de possuí-la? E Deus disse, verso 9, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os ao meio. E lhes pôs em ordem as metades, uma diante da outra. Só não partiu as rolinhas, as aves. Matou uma ave, matou a outra e pôs uma ave e a outra diante da outra. Uma de um lado, outra do outro. Então você tinha lá, novilha partida no meio. Uma banda para cá, uma banda para lá. Okay? Os outros animais ali, a cabra, partida ao meio. Metade para lá, metade para cá. O cordeiro, partido ao meio, metade para lá, metade para cá. As pombinhas, né? Cada rola e o pombinho do lado, a rolinha do outro. Sim? Quando nós lemos esse texto, nós estamos aqui tendo um relato de um dos grandes costumes da época de Abraão. E Abraão, quando Deus falou isso para Abraão, só toma a novilha, a cabra, o cordeiro e a rolinha, o pombinho, Abraão nem precisou falar mais nada, Abraão já sabia o que ele devia fazer. Por quê? Porque nos dias de Abraão, no final do 3º milênio antes da Era Comum, antes de Cristo, não é? Para quando pessoas faziam um pacto solene, eles faziam o pacto tomando animais e partindo ao meio. As pessoas botavam metade do animal de um lado, metade do outro. Aí a pessoa que fazia esse pacto levantava a sua mão, e enquanto ele caminhava no meio dos animais, ele fazia um juramento. Eu prometo solenemente que farei isto, farei isto, farei isto. Ao ele andar no meio dos animais, com a sua mão levantada e fazendo a promessa do que ele iria fazer, ele simbolicamente representava a seguinte ideia: se ele não cumprisse a sua palavra, a outra parte poderia pegá-lo e parti-lo ao meio, matá-lo. Se ele falhasse com a sua promessa, ele iria morrer. E a outra parte lesada tinha todo o direito de matá-lo e parti-lo ao meio. A pessoa então firmava uma aliança com a própria vida. A sua vida era penhor do cumprimento da aliança. Imagine bem o que aconteceu aqui. Abraão disse: Senhor Deus, como é que eu vou saber que irei possuir essa terra? Deus disse para ele: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e uma pomba. E diz o texto bíblico: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Grande pavor, descerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu, porém, irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, a tua descendência tornará para aqui. Pense bem isso daqui. Abraão perguntou: Senhor Deus, como é que eu vou saber que vou possuir a terra? Deus manda ele fazer um ritual de aliança solene, não é? Prepara lá. Quando ele estava lá, primeiramente uma revelação. Abraão, tua descendência vai ser peregrina em terra alheia por 400 anos. E só depois desse período de tempo voltarão para cá. Você, porém, vai morrer sem nunca receber essa terra. Você quer certeza? Você quer saber? Como você vai receber essa terra? Você vai morrer sem nunca receber nada
da terra prometida. Mas, Senhor, peraí, por quê? Por que isso? O que eu fiz de errado? Está bravo comigo? A história lá do Egito, que há pouco tempo atrás eu desci lá no Egito e não tive coragem de falar que Sara é minha esposa. Qual a razão? Por que isto? Nada a ver com você, Abraão. A razão disto é, diz o texto bíblico, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do amorreu. Abraão, você está aqui. Você é meu eleito. Você é a pessoa que realmente eu confio. Mas eleição é missão. Você não vive mais para você. Você vive agora por causa dos outros. Tudo o que acontece com você e sua família acontece por causa dos outros. Eleição é missão. Eu tenho ainda 400 anos de misericórdia para com os amorreus. E porque eu tenho 400 anos de graça para com eles, você não receberá a terra agora. Você veio aqui por causa deles. Deus já via a iniquidade dos amorreus. E o que Deus fez? Chamou o seu eleito para viver entre eles. Para que eles lembrassem do verdadeiro Deus. Os cananeus, quando nós pensamos logo no juízo lá do Êxodo, diz, por que Deus mandou punir esse povo? Que Deus cruel. Não é bem assim, irmãos. Os cananeus, na época, já eram uma das populações mais corrompidas do mundo e da história da humanidade. Não existe aqui no Brasil, e provavelmente em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar, nenhuma população, nenhum povo que seja moralmente tão corrompido e tão violento como os cananeus dos dias de Abraão. Essa é a história. Sodoma e Gomorra eram cidade dos cananeus. E era simplesmente, eles tinham chegado ao clímax dessa perversão e Deus teve de agir naquele momento. Mas para o resto da população que estava naquele mesmo caminho, onde você entrava num culto, numa catedral, vocês vão aqui em Vitória, em qualquer igreja, qualquer que seja, vocês podem entrar em qualquer lugar que seja religioso, de qualquer religião, vocês não terão pessoas realizando prostituição cultual ao vivo como parte do culto. Isso acontecia em Canaã. Essas coisas acontecem aí em casas noturnas, em algum outro lugar, mas não em Canaã, acontecia à luz do dia, na frente, no momento de culto, em qualquer templo, em qualquer santuário de Canaã. Isso é só uma pequena ideia da violência ou da corrupção de Canaã. E Deus ainda disse, 400 anos de misericórdia. E se diz, os cananeus faziam isso por quê? Porque não conheciam a Deus? Não, não. Jerusalém estava ali, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Eles se rebelaram contra Deus e se corromperam, ainda que o principal local de adoração a Deus na antiguidade estava entre eles, em Jerusalém, na cidade de Salém. Deus ainda diz, 400 anos de misericórdia. E você, Abraão, vai ter de esperar, porque eu tenho compaixão deles. E vou tentar salvá-los através de você e a sua descendência. Sim? Missão é chamado, né, ligado à eleição. Vivemos não por nós mesmos, vivemos por causa do outro. Todos que aceitam o chamado de Deus e são seus eleitos, não vive mais para você, vive por causa dos outros. Tudo na sua vida ligado a salvar o outro, o não eleito. E aqui está o contexto de Abraão. E diz que logo depois que Deus falou isso, e sucedeu então, verso 17, que posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, e cita todos os povos de Canaã. Quando acabou de falar isso, aparece um fogo, que era a presença do próprio Deus, e Deus passa por entre os animais. E neste momento ele faz um voto,
um juramento solene. A tua descendência eu dei esta terra. Quer você saber, Abraão, que você irá receber essa terra? Com a minha própria existência, com a minha própria vida, como Deus, eu prometo que a terra é sua. E se eu não cumprir isto, eu deixarei de existir no universo. Eu serei como estes animais, partidos ao meio. Isto é uma aliança tão séria que Deus fez com Abraão. Com sua própria existência, com seu próprio ser, ele prometeu dar a terra a Abraão. Hoje, muitas vezes, quando estudamos a Bíblia, nós pensamos que isso é já coisa irrelevante no passado. Não é, irmãos. Isso é coisa muito séria. Deus prometeu, essa terra te pertence, Abraão. E como é que Deus vai cumprir isto? Nós vemos então, através da Bíblia, como diz. Ela é uma possessão perpétua, disse lá. A terra que eu dou para você é para todo o sempre. Possessão perpétua para a tua descendência e serei o seu Deus. Como Deus vai cumprir isso? A Bíblia nos esclarece. Nova Jerusalém. Abraão partiu para a terra e peregrinou na terra, da qual ele tinha feito a promessa, mas não recebeu nem sequer um pedacinho dela. Por quê? Porque aguardava a cidade, diz o livro de Hebreus, cujo edificador é Deus, a Nova Jerusalém. E no livro de Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém desce aonde? Exatamente na terra prometida a Abraão. E quando você entra lá na Nova Jerusalém, nas portas da Nova Jerusalém, está o nome das 12 tribos de Israel, que são os filhos de Abraão. Toda a humanidade entrará pelas portas, pertencendo aos 12 tribos de Israel. Sobre o fundamento da cidade tem o nome dos 12 apóstolos, que todos eles também eram descendentes diretos de Abraão. Todos eles. Descendentes diretos de Abraão. São os fundamentos da cidade. E a cidade está ali, e nessa cidade viverão todos os filhos de Abraão. Porque a partir desse momento, todos os salvos são considerados filhos de Abraão. Todos redimidos. E Deus deu essa promessa, e será uma promessa eterna. Durará toda a eternidade. Ah, mas isso é espiritual, é para depois. Como espiritual, irmãos? É nesta terra. Renovada sim. Mas essa terra, depois, antes de ser renovada, para não deixar nenhuma dúvida, Jesus desce do céu, toca o pé no Monte das Oliveiras, abre o grande vale, e a cidade desce exatamente ali, onde foi a terra prometida por Deus, Abraão. E será para todo o sempre, para os filhos de Deus, que também agora são chamados filhos de Abraão. Para todo sempre. Abraão dirá, obrigado, Senhor. Estou aqui com toda a minha descendência, para todo o sempre. Nós encerramos essa 4ª palestra, neste momento, e aí seguiremos na próxima palestra para a última e a mais extraordinária promessa de Deus, a descendência de Abraão.